Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai estudar sobre as roupas sacerdotais. Cada item que compõe as roupas dos sacerdotes é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Então se você quer aprender sobre as roupas sacerdotais, o significado de cada uma das peças que Deus deu lá em Êxodo no capítulo 28, fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com uma outra visão sobre as roupas do sacerdote nos tempos bíblicos. Então eu peço para que você pegue a sua Bíblia aí agora, pegue um caderno, porque você vai aprender muito sobre as roupas do sacerdote. Então antes da gente começar a entender sobre cada peça da roupa do sacerdote, vamos entender um pouco o propósito dessa roupa. A Bíblia fala que Deus mandou Moisés fazer essa roupa como pré-requisito para que eles exercessem o trabalho dentro do tabernáculo. Então um dos primeiros requisitos que Deus estabeleceu para o tabernáculo foi: façam primeiro as roupas. Isso a gente encontra a história no livro de Êxodo, no capítulo 28. Então no capítulo 28 a gente tem toda a orientação de Deus ali de como deveriam ser essas roupas. E aqui já fica a primeira mensagem. Algumas pessoas acham que roupa não é importante, que roupa não é algo que Deus leva em consideração, mas saiba que a primeira coisa que Deus estabeleceu que fizessem antes de construir o tabernáculo foi exatamente confeccionar, fazer as roupas do sacerdote e do sumo sacerdote. Então em Êxodo capítulo 28 tem toda a descrição ali detalhada, e vou pedir para que vocês leiam essa descrição, peguem a Bíblia de vocês aí, porque a gente vai estudar agora os elementos que compõem essa roupa. O que simbolizava as roupas sacerdotais? Por que Deus mandou criar as roupas daquela maneira? As roupas dos sacerdotes, elas serviam para manifestar a glória de Deus. Então as pessoas olhavam para a roupa do sacerdote e eles conseguiam entender a manifestação das características de Deus. Então Deus ele coloca alguns dos seus atributos justamente na roupa do sacerdote. Então a roupa do sacerdote não era uma coisa tão simples, porque ela carregava literalmente vários simbolismos do peso da glória de Deus. Então a roupa do sacerdote era bem interessante, ela tinha várias cores, e a gente vai começar a estudar agora item por item. Então o primeiro item que a gente vai estudar é a mitra. E o significado que a mitra tem é exatamente sobre o perdão do pecado de altivez. Então o primeiro item que a gente está estudando é sobre a mitra. E a mitra tinha o significado de perdão pelo pecado da altivez. Então quando fala sobre esse pecado, está literalmente falando sobre uma arrogância. Então a mitra, dentro do contexto bíblico, para o sacerdote, significava humildade. Então o sacerdote, quando ele olhava para a sua mitra, quando ele colocava a mitra sobre a sua cabeça, ele sabia que ele estava carregando ali, literalmente, a responsabilidade de ser humilde. Então a mitra, dentro do contexto de Êxodo capítulo 28, significa humildade. Então o sacerdote ele tinha que ser, primeiro, temente a Deus, e segundo, ele tinha que carregar com ele a humildade. Então a mitra simboliza exatamente isso. E o segundo item que a gente vai estudar é a lâmina da mitra. E dentro da mitra, vocês estão enxergando aí algumas palavrinhas em hebraico. Nesse texto que está dentro dessa mitra está escrito em hebraico: santidade ao Senhor. Então vamos lá, né? Então tinha a mitra e dentro da mitra tinha uma lâmina. A lâmina estava escrito lá: santidade ao Senhor. E o que significa então essa lâmina? Essa lâmina significa exatamente aqui, ó, o perdão pela arrogância. E estava escrito nessa lâmina: santidade ao Senhor. Então a segunda característica aqui das roupas sacerdotais é que dentro dessa lâmina o simbolismo que ela carregava é literalmente esse: não ser arrogante. Então a gente aqui tem dois ensinamentos profundos que essa lâmina nos traz. Primeiro, ele ensina para nós não ser arrogante, e segundo, essa lâmina também ensina para nós santidade ao Senhor. Então olha que legal o significado da lâmina. Só na lâmina então ela traz pra gente esses dois ensinamentos: santidade e não ser arrogante. Então esses são os significados da lâmina. E agora a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai conhecer as outras peças das roupas sacerdotais. E o próximo item que a gente vai conhecer agora é o peitoral do juízo. E olha que interessante, nessa foto você está podendo observar que no peitoral do juízo também tinham as pedras. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre as pedras, mas o que significa então literalmente o peitoral do juízo? Como o próprio nome já diz, né?
peitoral do juízo. Esse peitoral ele tinha um simbolismo de exatamente que o sacerdote não poderia ser injusto ao julgar uma causa. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, o significado é o erro de juízo. Eles não poderiam julgar uma causa de forma errada. Então esse simbolismo que traz, né, o peitoral do sacerdote é exatamente sobre isso. O sacerdote ele não poderia ser injusto para julgar uma demanda que chegasse até ele. Então primeiro a gente tem a mitra. A mitra fala sobre o pecado da arrogância. E a gente depois tem a lâmina, que fala também que o sacerdote ele tinha que ser humilde. O sacerdote ele tinha que ser santo, porque estava escrito santidade ao Senhor. E agora a gente também tem o peitoral do juízo. E no peitoral do juízo fala que o sacerdote ele tem que ser justo. Daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa as pedras que tem na roupa do sacerdote, naquele peitoral, mas porém só o peitoral já simbolizava exatamente isso, que o sacerdote ele não poderia ser injusto em suas tomadas de decisões. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as pedras e entender o que significava essas pedras na roupa do sacerdote. Ele tinha duas pedras, uma em cada um dos ombros, e essas pedras são chamadas de pedras, eu até coloquei para vocês aqui, ó, pedras das memórias nos ombros. E aqui eu coloquei uma definição para vocês. Essa pedra então, ela simbolizava exatamente responsabilidade. Eu coloquei os textos para vocês entenderem aqui, porque essa pedra aqui, além de ela significar responsabilidade, ela também servia como sustento de uma forma de suporte. Então o que acontece? Nessa pedra aqui, tinha duas pedras então, e dentro dessas pedras tinha os nomes dos filhos de Israel. Então numa pedra tinha 6 nomes representando as 6 tribos, e na outra pedra tinha mais 6 nomes representando as outras 6 tribos. Então dentro do ombro do sacerdote, ele tinha a responsabilidade de carregar o povo. O sacerdote ele era literalmente uma pessoa responsável, ele era responsável, ele tinha responsabilidade nos ombros de carregar o povo de Israel. Por isso que tinha duas pedras, uma em cada ombro, e significava, e dentro dessas pedras estava escrito literalmente o nome das 12 tribos de Israel. Então olha que interessante isso. A Bíblia fala que o sacerdote então ele tinha responsabilidade com o povo de Israel, levar a adoração do povo a Deus. O sacerdote também tinha várias responsabilidades, entre elas fazer o sacrifício para que o pecado do povo fosse encoberto e eles pudessem voltar a adorar a Deus. E agora a gente vai ver mais um elemento da roupa sacerdotal. A gente já viu um pouquinho sobre o peitoral e agora a gente vai ver também o simbolismo das pedras que tinham no peito do sacerdote. A gente já viu que o sacerdote tinha o peitoral do juízo, que falava sobre o juízo, e agora a gente vai ver as pedras que tinham lá no peitoral do juízo. Na foto vocês já estão conseguindo ver um pouquinho essas pedras. Então a gente está vendo ali o peitoral do juízo, e no peitoral do juízo tem o quê? As pedras que ficavam nesse peitoral. E o que significava as pedras então que ficavam no peitoral do juízo? Essas pedras são exatamente representando as 12 casas de Israel. A gente sabe que tem 12 tribos e literalmente ali nas suas 12 tribos tinha representando então ali no peitoral do sacerdote. Então o sacerdote, quando ele olhava para o seu peitoral, ele lembrava do quê? Do juízo. E quando fala dessas pedras, está falando sobre o quê? Coração, falando sobre amor. Então o sacerdote, além de ele ter uma responsabilidade, além de ele ter um juízo com o povo de Israel, ele também tinha que carregar o povo de Israel com amor no coração. Então por isso que as pedras ficavam no peitoral. Quando fala em peitoral na Bíblia, passa o simbolismo de amor, de compaixão. Então o sacerdote ele tinha que tratar o povo de Israel, primeiro com juízo e segundo com amor. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre a túnica. A túnica é uma coisa bem complicada de entender, muitas pessoas confundem a túnica com o éfode, mas porém a túnica, como vocês podem ver na foto, observem bem, a túnica é essa parte azul, que ela cobria a maior parte do corpo do sacerdote. Então a túnica a gente pega desde a parte lá de baixo, que vai subindo, ó, tudo ali é basicamente a túnica. Então a túnica é essa parte azul, e é a parte da roupa que mais cobria no sacerdote. E agora entra o simbolismo da túnica. A túnica do sacerdote significa exatamente perdão pelo assassinato. Então o que essa túnica dizia? Que o sacerdote ele nunca poderia cometer o quê? Matar alguém. Então o pecado de assassinar alguém não poderia ser feito por um sacerdote.
Então a túnica, dentro do contexto bíblico, fala exatamente sobre isso. E se tratando ainda do livro de Êxodo, principalmente no capítulo 28, vai falar sobre assassinato. Então o sacerdote ele tinha que pedir perdão pelo pecado de assassinato. Mesmo não cometendo assassinato, aquela túnica já representava para ele o perdão pelo assassinato. Outro item que a gente vai estudar agora é o cinto. Dê uma olhada nessa foto, que o cinto fica um pouco abaixo do peitoral do juízo e vocês conseguem observar que esse cinto ele é um pouco longo e esse cinto ele também dá um nó bem no coração. Então o que significa o cinto na roupa sacerdotal? Então quando o sacerdote colocava sua roupa, o cinto significa exatamente isso. Coloquei para vocês aqui, ó, pecado do coração. O cinto era amarrado ao redor da cintura do sacerdote e ele passava por uma corda do lado esquerdo do peito. Por quê? Porque o cinto está relacionado ao pecado do coração. Então o sacerdote também, quando colocava o seu cinto, amarrava seu cinto, uma parte ele pegava e colocava do lado esquerdo do peito, depois descia e amarrava na cintura. Isso é literalmente para falar sobre pecados do coração. Então a Bíblia fala que o nosso coração ele tem que ser puro. O coração do servo de Deus ele tem que ser humilde. O coração fala também sobre o pensamento. Então aqui no cinto está falando sobre o pecado do coração. E isso já abrange toda a parte do pensamento, toda a parte de sentimento, porque o sacerdote ele tinha que ter as mãos limpas, o coração puro, para ele poder exercer o sacerdócio dele. Então quando vocês verem o cinto na Bíblia Sagrada, dentro do contexto do sacerdote, o cinto falava exatamente sobre isso, sobre o pecado do coração. E aqui já entra uma parte bem interessante, porque o cinto fala do pecado do coração, que o sacerdote ele não podia mais deixar as vontades dele guiar ele. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Então o sacerdote, quando ele colocava esse cinto, ele sabia que não era mais a vontade dele que ia guiar o caminho dele, mas era o próprio Deus que guiaria a vida do sacerdote. E agora a gente vai estudar um pouco sobre o éfode. Vamos entender agora o significado do éfode. Aqui entra uma confusão enorme, muitas pessoas confundem o éfode com a túnica. Vamos entender aqui. O éfode, eu coloquei para vocês uma foto aí, ó. O éfode então é um pouco mais abaixo ali, como vocês podem ver. Então ali mais ou menos na altura do cinto, vocês têm o éfode. E a túnica é toda a parte azul. Então a gente tem a túnica, que é totalmente diferente do éfode, que fica ali na parte azul. Vamos falar que seria a parte de baixo. E por cima da túnica a gente tem o éfode. E o éfode é exatamente essa parte aí que vocês estão vendo. E aqui eu coloquei para vocês também uma explicação sobre o significado do éfode do sacerdote. Então o éfode significava perdão pelos pecados de maledicência. O pecado de maledicência é quando maldizemos alguém, falamos mal de alguém, difamamos alguém. Então o éfode do sacerdote trazia exatamente esse significado, que a gente não pode maldizer alguém, que a gente não pode difamar com alguma pessoa, acabar com a reputação de alguém. Então quando o sacerdote ele ia colocar suas roupas sacerdotal, ele começava a ver vários simbolismos ali em suas roupas que impedia que ele fosse uma pessoa que agisse de má fé. Então o sacerdote, eu acho isso muito interessante, porque o sacerdote ele sempre agia conforme Deus quer, porque dentro da própria roupa dele já havia vários memoriais do que é certo e do que é errado. Inclusive o éfode falava sobre isso. E agora a gente vai ver a calça do sacerdote, exatamente pessoal, a calça do sacerdote, conhecido também como o calção do sacerdote. Na foto aqui vocês já estão conseguindo observar esse calção. E esse calção ele ia de onde? Ele começava na cintura e ele ia até as coxas. Então da cintura até as coxas do sacerdote é chamado de calção. E agora entra uma coisa interessante, né? O que significa, qual que é o significado por trás desse calção? O calção da roupa do sacerdote significava perdão pelos pecados sexuais. E isso é uma coisa muito importante, eu nem vou falar muito sobre esse tema agora, só que esse calção dele simbolizava exatamente isso, perdão pelo pecado de prostituição, pelos pecados sexuais, pelos pecados da carne. Então o sacerdote, ele tinha exatamente tudo isso dentro de simbolismo em sua roupa.
Então a gente acabou de ver basicamente todo o simbolismo aqui das roupas sacerdotais. Então olha que interessante o tanto de simbolismo que tem as roupas sacerdotais. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você conhecia esse simbolismo, se você já tinha ouvido falar um pouco sobre isso, sobre mais temas relacionados ao sacerdote que vocês queiram saber, porque eu vou gravar um vídeo explicando sobre esses outros temas. Então a gente conseguiu entender hoje que as roupas sacerdotais era algo extremamente importante e elas eram pré-requisito para que o culto acontecesse no tabernáculo, beleza? Então esse aqui foi um pequeno vídeo aqui explicando para vocês sobre as roupas sacerdotais. Se vocês querem esse material em PDF, entra no nosso grupo do Telegram, porque lá eu vou mandar esse material aqui completinho para vocês lá, para vocês lerem, conhecer mais ainda sobre esse assunto. Então o grupo do nosso Telegram tá aqui embaixo na descrição. Clica lá que eu vou mandar para vocês esse PDF lá para vocês estudarem, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Galera, tem muita gente que tá vendo os vídeos e não tá se inscrevendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana a gente tá colocando estudos novos lá para vocês. E se você ainda não é, preste atenção agora, se você ainda não é nosso aluno no curso de Hebraico Bíblico, eu vou deixar também o link para vocês aqui embaixo na descrição. E lá no nosso curso de Hebraico Bíblico, se você vai aprender a ler em hebraico, transliterar, escrever, fazer uma boa exegese dos textos bíblicos. O link também está aqui embaixo do nosso curso de Hebraico Bíblico, que está na promoção essa semana, beleza? Então é isso aí, pessoal. Encontro vocês aí no próximo vídeo e deixem mais sugestões aí para os próximos vídeos. Shalom, lehitraot.